Oi, lindona! Seja bem-vinda ao Terapia Café, o podcast da terapeuta cristã. É nessa mesa que eu recebo toda semana terapeutas cristãs que estão integrando a palavra ao seu trabalho. Se você é uma terapeuta cristã, já começa a se inscrever nesse canal, curtir, comentar, porque toda semana tem café fresquinho com uma mulher extraordinária que eu te apresento para abrir os horizontes, para você perceber como tem tudo a ver falar de terapia à luz da Bíblia. No episódio de hoje, eu vou receber uma terapeuta maravilhosa e nós vamos conversar sobre mulheres empreendedoras. Mas antes dessa conversa, enquanto você passa um cafezinho, roda a vinheta. Café na mão e caderno também, porque hoje vai ser aula. Eu recebo com muita alegria Priscila Cristina, evangelista, psicóloga, mentora de mulheres empreendedoras e abafo case, amiga de muitos e muitos anos. Bem-vinda, Pri. Imagina, obrigada, Thalita. É um imenso prazer estar aqui. Muito bom. Conta um pouquinho quem é a Priscila, né? Qual é a sua história como psicóloga e mentora de mulheres empreendedoras? Bom, para chegar na psicologia, foi quase um caminho, né? Uma jornada, porque eu venho de uma outra formação, fui pedagoga há muitos anos, dei aula, né? Lá nos primórdios, quando a gente se conhecia lá atrás, eu dava aula, né? Fui professora, e os caminhos e as escolhas foram me trazendo para a psicologia. Eu trabalhava como funcionária pública, era gestora num órgão público e trabalhava direto com psicólogas e assistentes sociais, mas ainda pedagoga. E aí me surgiu a curiosidade de começar a entender um pouco mais a psicologia e falei, vai casar com a pedagogia. Mas eu brinco que eu não esperava que a psicologia fosse me laçar tão forte assim. É mesmo? Porque eu sempre fui uma pedagoga apaixonada, mas a psicologia, realmente ela me laçou de um jeito assim extraordinário. Né, a vivência, a forma com que você enxerga o mundo, e as coisas foram acontecendo, as pessoas foram vindo, e dentro da psicologia eu fui aprendendo a descobrir o meu propósito, que aquele propósito quando Deus te fala assim, é isso aqui, todas as suas experiências, tudo que você viveu é para esse momento. Então, hoje eu sei que, graças a Deus, eu até escrevi isso no post do meu Instagram ontem, que a melhor bênção que eu tenho hoje é poder viver do meu propósito. Isso é maravilhoso, né? É significado mesmo, né? Quando a nossa vida tem um significado. Pri, eu te conheci na adolescência. Sim. Depois a gente não teve mais contato. Tem um hiato, né? Tem um hiataço nessa história. Então, eu queria saber... há quanto tempo você exerce psicologia, por exemplo? Então, na psicologia eu tô há 3 anos, porque eu me formei agora, um pouquinho, a minha faculdade foi no meio da pandemia. Eu comecei a faculdade e aí depois até o final da faculdade, aquela coisa de online, não online. Então faz 3 anos que eu atuo exatamente como psicóloga. Mas antes disso, eu já exercia tanto a minha pedagogia quanto o meu cargo de gestão, que hoje ajuda muito na minha visão do empreendedorismo, né? Porque eu fui 10 anos gestora de um órgão público no estado, então assim... E eu falo que eu fiz MBA, né? Porque eu fui gestora na pandemia. Então, toda a mudança que todo mundo teve, eu vivenciei ela em loco. Então, assim, eu brinco, né? Que né, não tem curso melhor do que esse que eu passei. Que coisa incrível. E assim, você tá já com a sua vida profissional consolidada, né? Sim. E ter essa coragem mesmo, né? De se lançar e começar tudo de novo. Como foi essa experiência para você? Eu sempre fui acho que eu sempre fui uma inconformada, porque eu buscava algo a mais. Então, eu era professora, era feliz, realizada, mas falei, não é só isso. Aí passei num concurso.
Aí fui pro concurso, no concurso veio a gestão, logo nos primeiros 3 anos já veio a gestão, e eu fiquei 10 anos na gestão. E era feliz, aprendi um outro mundo, né? Órgão público, aprendi um monte de coisa. Mas existia uma inconformidade dentro de mim. Era algo que era quase de Deus mesmo. Assim, eu falava, Deus, não é só isso, não acaba aqui. E aí, quando eu fui para psicologia, e até mesmo a questão da internet ajuda muito, eu fui descobrindo essa possibilidade de ajudar pessoas muito mais do que o físico. Porque é isso que acaba me preenchendo. Hoje, o que fez e o que faz eu ter muita força no trabalho que eu faço hoje é porque eu sei que, de alguma forma, o meu trabalho chega em muitas vidas, abençoa muitas pessoas. Então, eu recebo um feedback, eu recebo uma mensagem. Isso é o que faz com que eu fique forte. Mas a transição, ela aconteceu baseada nessa busca por algo a mais. Era algo a mais que faltava. Eu digo, né, até o ano passado, quando eu fui numa faculdade dar uma palestra, fizeram essa pergunta para mim, né? Como é que foi a transição? E eu digo que não é fácil, né, você decidir mudar algo na sua vida. Mas quando você tem uma visão de futuro, é aquilo que eu quero, meu coração está queimando por aquilo. Isso é o que sustenta. Não vai ser fácil, vai ter altos e baixos, você mesmo vai se questionar. Só que se você se mantiver firme, o seu coração em Deus, obviamente, vem a calmaria e você entende que foi a melhor escolha que você fez. E você me falou aqui nos bastidores que agora você sente que está cumprindo o seu propósito. Sim. E o que te faz sentir isso, né? O que aconteceu ou está acontecendo que antes não acontecia? Não é que não acontecia, mas eu acho que agora tem uma questão diferente, que talvez seja a resposta que encaixa com o que meu coração pedia, né? Como eu disse para você, assim, hoje com o trabalho que eu faço dentro da mentoria, fora da mentoria, na internet, é um trabalho voltado para ajudar mulheres empreendedoras. Então eu auxilio nas questões emocionais, para que essa mulher se descubra e se posicione para conseguir avançar. Sabe aquela coisa de empresa, missão, visão e valores? Sim. Eu falo que a minha missão é ser uma ponte para que essa mulher possa chegar onde ela quer. Então, hoje, como eu enxergo o meu propósito? No retorno da vida delas. O meu propósito é validado quando essas mulheres me mandam mensagem, quando elas vêm, quando elas crescem, quando elas comunicam comigo todo o avanço e o crescimento que elas estão tendo. É nesse momento que eu entendo que é o meu propósito, porque não é só sobre trabalho, não é só sobre retorno financeiro, que a gente precisa, e obviamente faz sentido, mas não acaba aqui. É a transformação que Deus me possibilita, através do meu trabalho, de gerar na vida das pessoas. Olha que honra. Você tem um trabalho, Deus te deu as suas habilidades, porque as habilidades que você tem, eu não tenho, e vice-versa. As habilidades que nós temos de vida, de crescimento, do que a gente aprendeu, ela serve para que você abençoe outras pessoas. Se é isso, para mim, esse é o propósito de Deus na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu posso afirmar que eu vivo isso. E acho que é sobre isso. Ter aquele hino que fala, minha vida é tua. Então, é isso. As habilidades que eu tenho são para servir. E é isso que responde e coloca o meu trabalho no propósito. Agora eu vou fazer uma pergunta bem prática. Por quê? Funcionária pública, você era concursada? Concursada. Passei no concurso. Meu nome saiu lá na nomeação, edital. Bonitinho. Fiz anuidade. Como é que é? Isso, edital. Preenchi lá a documentação, assinei, tudo bonitinho. Quer dizer, um salário garantido. Isso, me falaram essa frase porque eu não tinha nem pensado. Salário garantido a vida inteira. A vida inteira. Né? Tudo resolvido. Tudo resolvido. Da onde vem a coragem, né? Porque eu acho que... Eu não sei nem se é coragem. Não sei se é a melhor palavra para descrever isso é coragem. Mas qual que é a razão de você falar assim... Aqui não tem tudo que eu preciso. Embora talvez até me dê o que eu preciso. Sim. Mas não tem o que eu preciso. Eu acredito, Thalita, e agora vou ser bem prática para você, assim, que tem uma questão que envolve o chamado de Deus. Porque, que nem eu disse, eu era uma inconformada. As pessoas falam para mim, mas você é gestora. Onde eu trabalhava, só tinha um diretor acima de mim.
toda a equipe respondia pra mim, os funcionários, os coordenadores. E eu brinco que eu dava um jeito de mandar no meu diretor. Então, tipo assim... Até quem mandava em mim, então, eu assim, não sabia não, mas quem mandava era a eu. nível de você falar assim, cheguei em algum lugar, cheguei num lugar onde era de mim que saía a direção, era de mim que saía... Então, assim, o que faltava, Priscila? Eu não sei, na época eu sei que... Significado? Sentido. Faltava o sentido. Viktor Frankl, né? Em busca... Faltava o sentido. Era uma coisa legal, eu tinha uma equipe boa, parceira, tava junto, mas faltava o sentido, a cereja do bolo. E durante um tempo, né, porque aí também não dá pra você abrir mão de um concurso, né, não um trabalho, né, que você chega lá e fala assim, RH, tô pedindo as contas. Então, durante o tempo eu fui falando com Deus, que era isso que eu queria. Houveram alguns movimentos, né, no estado de São Paulo, alguns acordos que o governo começou a fazer, e eu comecei a sondar essa possibilidade. E aí eu fui me preparando para fazer isso. Falei, vamos preparar que vai dar certo. E aí quando a oportunidade encontrou o momento certo, eu falei, gente, vai ser agora. Não é possível. Vai ser agora. Ninguém acreditou. Eu saí do cargo de gestão para ir embora, porque senão eu teria ficado, tava até hoje. E é engraçado porque quando eu dei a anuência lá atrás, no meu primeiro dia de treinamento, o segundo dia, mostraram um organograma. E aí apareceu o nome do meu cargo, que era encarregada técnica, bonito esse nome. E lá atrás eu falei assim, eu vou ser isso aí. 3 anos depois eu fui chamada para esse cargo. E fui durante 10 anos. Foram os 10 anos felizes, muito trabalho, amei o que eu fiz. Mas faltava a cereja do bolo. Faltava. Eu me lembrei agora que eu não sei como foi pra você, né? Se estabelecer como terapeuta. Pra mim foi uma aventura altas aventuras. E eu vinha também de uma carreira, né? Bem sucedida, né? Consolidada, bem sucedida. Não era assim, né? Vamos dizer assim, não era um concurso público. Sim, mas era. Mas era uma carreira ok. E eu me lembro que penando ali, né, para me colocar como terapeuta, para conquistar os meus clientes, para realmente dizer assim, isso aqui é meu trabalho. Isso. Porque assim, propósito, a gente tem que pagar as contas, né? Porque paciência de marido tem limite também, então tinha uma hora que você tem que trazer resultado. E quando finalmente eu comecei a ter resultado, foi depois da constelação. Como terapeuta mesmo, atendendo ainda, sem ensinar isso pra ninguém. Mas as pessoas que passavam por sessões comigo, elas diziam assim, olha, tem alguma coisa diferente. Porque esse atendimento... É diferente. É diferente, né? E aí começaram a me pedir pra ensinar. E aí eu dizia assim, imagina que eu vou ensinar isso aqui... Esse povo tá maluco, esse povo não tem juízo nenhum. Eu acabei de começar, como que eu vou ensinar? E a minha vida tá tão boa agora, finalmente eu tenho uma agenda cheia de cliente. Finalmente, né? Eu não preciso me preocupar se mês que vem vou faturar ou não vou ficar quieta aqui. Aí um dia eu tô arrumando meu guarda-roupa e Deus ama falar comigo assim, em umas horas meio improváveis, sabe? Do nada. Tava arrumando meu guarda-roupa e falei, vou colocar umas antigas aqui da Fernanda Brum. Pronto, aí Deus falou. Vou colocar umas, Fernanda Brum, só as melhores. Eu coloquei. Pronto, Alexia, Fernanda Brum, só as melhores. Pronto. Começou a cantar uma música lá da Fernanda Brum, que basicamente ela fala assim, que às vezes a sua vida tá até boa. Que não tem por que fazer mudanças. Mas como você vai saber o que Deus queria fazer se você não arriscar? É isso. E aí aquilo pegou fundo no meu coração. Que, tipo assim, não é pelo que você poderá ou não viver por você, mas é pelo que eu quero fazer. E talvez o seu medo ou o seu conformismo, se eu usar a palavra inconformada, vai impedir você de participar daquilo que eu quero fazer. Eu acho que é esse o lugar. Esse é o lugar. E assim, e só tem esse fogo no coração que eu falo, aqueles escolhidos de Deus para algo específico. Porque tem pessoas que passam a vida inteira no mesmo lugar e tá tudo bem. Ficam felizes. São felizes, realizadas, né? Conquistam o que querem e tá tudo certo. Mas é nisso que eu acredito. Se tem um negócio ali pegando, se colocou umas antigas e Deus falou, é porque tem um chamado, um alvo específico. É óbvio, como você disse bem, a gente não vive de propósito, né? O propósito, ele vai até certo ponto. Mas aí, ele, de alguma forma, acaba sendo o guarda-chuva de todas as questões difíceis. Porque, obviamente, não foi fácil, como não foi fácil para mim.
Mas aí, quando você tem uma visão, você fala, é isso, tá queimando o meu coração, vem o sustento para todas as coisas. É nisso que eu acredito. E aí, hoje você trabalha com mulheres empreendedoras. Sim. Ajudando tanto a começar quanto a desenvolver. E como que começou o meu trabalho com empreendedoras? Eu, na época de sair do concurso, eu já fazia Instagram, né? Já estava no Instagram. E eu falei assim, eu preciso vender, porque funcionária pública e professora eu nunca tinha vendido nada. Nunca tinha vendido nada. E tava com medo? Tava com um pouquinho, mas eu tava com mais vontade. E aí eu falei, vou começar a ir nos grupos de network. Mas eu sou muito assim, eu vou sozinha aos lugares. Eu não tenho problema de ir sozinha. E aí eu lembro que eu conectei, fui numa reunião de empreendedoras. Sem querer, encontrei uma colega muito antiga. E ela falou, vai ter um evento tal. Eu fui naquele evento. Eu fui para começar a aprender a vender. Porque na minha cabeça, empreendedoras eram as que sabiam, né? O que estavam fazendo ali. Só que eu enxerguei questões emocionais. Muito. Que eu não sabia, não era o mundo que eu vinha. Quando eu vi questões emocionais, falei, opa, isso aqui eu entendo, isso aqui é minha área. E elas começaram a vir, sem eu pensar em nada. Quando elas começaram a vir, eu falei, vou ter que adaptar, porque não dá para ser uma terapia extensa, porque a empreendedora quer resultado rápido, ela quer aquela coisa, agilidade, né? Ainda mais a que está começando. Então, eu fiz uma adaptação, então eu criei uma metodologia que faz parte do meu método Movimente-se. Então, é um atendimento, né, um acompanhamento personalizado para essa empreendedora que ou está começando ou começou, mas ainda tem insegurança. Mas a minha história com o empreendedorismo começou indo a encontros de network e percebendo que tinha ali uma questão que eu podia ajudar, apesar da minha inexperiência em vendas na época, mas eu tinha essa questão para poder ajudar. E o que você percebe que são travas emocionais assim comuns quando a mulher decidiu empreender? Sim. Ela tá cheia de vontade mesmo, mas ainda assim algo impede. O que você já percebeu? A insegurança é o top 10, né? Ela se sente muito insegura por conta da identidade, né, que está sendo construída, então ela não sabe muito bem quem é, o que faz. Elas têm muito medo do julgamento, medo da rejeição, medo do que vão falar quando ela se posicionar. Elas têm muita ansiedade, né? Então a ansiedade atrapalha porque ou elas ficam aceleradas demais, ou essa ansiedade trava de tal modo que elas não conseguem fazer com constância e realmente chegar no que elas querem. Então, essas são as principais travas que surgem para essa mulher crescer, né? Ela vem insegura. E essas travas, eu falo muito, né? A minha frase é que quanto mais clareza, melhor você fica e melhor você empreende. Então, essas travas, pensa que você está insegura, você está com medo, está ansiosa, você não consegue criar estratégias claras. Você não consegue trazer para a pessoa que está comprando de você ou para o seu negócio um direcionamento. Então, o emocional, ele influencia não só na sua pessoa, mas ele influencia direto nas suas vendas. Ele influencia direto na continuidade do seu negócio. Exato. Porque você não tem clareza, você não tem objetividade, você não tem constância. Você decide uma coisa hoje, à tarde decide outra, você acorda sem vontade de fazer. Só que isso o tempo vai passando. E você não evolui, você vê as contas chegando, ou o marido cobrando, ou o seu negócio indo devagar demais. Então, é nesse sentido que eu auxilio para que você avance e consiga ser protagonista. As minhas mentoradas são protagonistas. Ser protagonista dos seus próprios resultados. Nós somos. Nós que fazemos a diferença. Eu acredito nisso. Eu tenho uma abordagem muito voltada para a Bíblia, né? Sim. E é claro que é porque eu trabalho com terapeutas cristãs, né? Eu acredito que você não necessariamente com empreendedoras cristãs. Mas tem uma provocação que eu faço com as minhas alunas, quero dividir com você, porque às vezes eu acho que minhas ideias um pouco talitice, sabe? São teorias malucas. Imagina, que eu crio. Se você está criando, Deus está permitindo. Teorias malucas que eu crio, mas que eu vejo tanto sentido nisso. E o que eu tenho dito para as minhas alunas, que no fundo a terapeuta, ela é uma empreendedora também, né? Ela é. E às vezes ela não se apropria desse lugar. Fica muito como uma coisa assim, beneficente. Isso, e que não... uma prestação de serviços eternamente gratuita, até que ela se sinta autorizada a cobrar. E como eu
tô em um universo de cristãos, muitas vezes um conflito danado por cobrar. E aí elas falam assim, mas foi Deus que chamou. Mas a Bíblia diz assim, o que eu recebi de graça. E eu falo, mas de graça você não recebeu isso aí, não. Isso aí você não recebeu de graça, não, porque você teve que pagar a formação. Sim. Né? É bem por aí Teve mesmo. toda uma jornada. Mas, enfim, o que eu percebo nessa coisa da insegurança? Vou pra Thalitice, tá? Ai, meu Deus do céu. Vou falar com a psicóloga aqui agora. Fala. Minha metáfora é a seguinte, que a alma, ela tá pro espírito como a mulher está pro homem. Sim. Então, imagina o seguinte, a sua alma quer empreender, certo? Só que é no seu espírito que tá a sua identidade, a verdade sobre quem você é. A alma quer. Mas imagina a mulher quando não tá grávida. O que acontece com a mulher todos os meses? Ela sangra. É isso mesmo. Ela não gerando vida, ela está em sofrimento, né? Mesmo. Ela está sofrendo. Quem é que fecunda a mulher? Não é o homem? Quem é que fecunda a alma? É o espírito. E quando o espírito fecunda na alma a verdade sobre a identidade, resplandece. A gente começa a encontrar tanto a razão pela qual eu não consigo ter essa motivação, ter essa disciplina, ter essa coragem, vamos chamar de coragem, acho que vai além de coragem, mas enquanto esse processo, esse intercâmbio não acontece, de essa verdade sobre aquilo que Deus confiou a mim, agora está refletida na minha vida, e eu fico só na minha força de vontade, força de vontade acaba. Não sustenta. Essa que é a verdade. Você até tem aquele primeiro impulso motivador de falar assim, não, agora vai, agora eu vou fazer. Começo de ano, né? Começo de ano, as 1000 promessas, ou não, eu decidi que agora... Mas não se sustenta. Porque o que sustenta todo o processo é o Espírito Santo. Que vai te dar uma carícia, que vai ser seu companheiro, que vai te dar direção, que vai te orientar, que vai te dar... Quando eu quero... Você acha que eu peço para quem essa estratégia do meu trabalho? Você acha que eu peço para quem? Espírito Santo, me ajuda, que isso aqui eu não sei fazer. Espírito Santo, para onde que eu vou? Espírito Santo, e agora? Então, assim, existem... Só que quando a gente sabe quem a gente é em Deus... E o que a gente está fazendo, como eu disse, meu propósito é claro, por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. É um ativo, né? É um ativo. Então, se eu sei quem eu sou em Deus, e o Espírito Santo habita em mim, ele vai me dar a direção. E quando eu fraquejar, ele vai me sustentar. Agora, se eu for só na minha vontade, na minha sede, na minha busca aqui, né, braçal, eu gosto muito do versículo que diz assim, que Deus abençoava José em tudo que ele fazia. E para mim é muito claro, assim, como se José tivesse vários braços de anjos, sabe assim? Então, porque a Bíblia diz isso, que José era abençoado em tudo que ele fazia. Em tudo. E não era porque era habilidade de José. Ele foi aprendendo. É que a coisa, os anjos estavam ali. Na minha cabeça é muito claro. Agora a Priscilice, tá? Os anjos aqui assim, ó. Os anjos fazendo e José sendo abençoado. Então, assim, quem é que vai te sustentar nesse processo? O que te sustenta? Quem você é. E aqui para terapeutas cristãs, quem você é em Deus. Sim. Senão você não realmente... Não vai. Não vai. E não vai mesmo. Ô Pri, eu tenho uma curiosidade que agora você vai me ajudar. Ai, meu Deus. Porque quem vem me procurar, já tá lá, tá ali, tá assim, constelar com a Bíblia, já é um pressuposto, é uma premissa do meu trabalho. Quem me contrata, já contrata até com esse desejo. Já tá no nome, já tá pronto ali. Aí as pessoas falam, por que o Estado é laico? Por que terapia não mistura com religião? Quem disse que eu misturo com religião? Só a minha abordagem é fundamentada na Bíblia. Então, não é Freud, não é Bert. A minha abordagem é bíblica, né? Mas eu tenho essa curiosidade de saber como que uma filha de Deus, uma embaixadora do reino, que é legítima como você, trabalha sem esse... Não é que você não tem o fundamento bíblico, eu acredito que você tem. Mas você não recorre a ele de forma tão clara como eu recorro. Ele não fica explícito no meu trabalho. Ele não fica explícito no meu trabalho, mas... Ele tá lá. Ele tá lá, Thalita. E assim, eu digo assim, eu falo muito isso para as pessoas quando eu vou ensinar as crenças e valores do profissional que te conduz estão lá, mesmo que ele não fale sobre elas. E assim, por conta a psicologia, ela te ensina e você aprende a não deixar explícito, porque
eu faço a mentoria, mas também sou psicóloga clínica. Sim. E como psicóloga clínica, né, o código de ética tá lá. Eu não posso trazer... A religião fica do lado de fora do setting. Fica do lado... Mas os valores que constituem aquele profissional... Os valores, o que eu acredito, né, o que eu entendo de mundo, o que eu entendo de vivência, o que eu entendo de consequência, de pecado... Isso não tem como não vir para o setting terapêutico. E também não tem como não vir para as minhas mentorias. Então, não fica explícito como o seu, mas está implícito. Tá, né? Servido. Assim, e, assim, no tempero. E assim, não tá lá no nome, mas você entrou no meu Instagram, você me viu, você viu meu story, você vai entender ali quais são os valores que permeiam a minha vida. Eu me Família, lembro... igreja, isso aí é... Eu me lembro uma vez que eu passei por uma sessão, era o início de um processo, primeiro atendimento, eu como cliente. E aí cheguei, era um terapeuta, era um homem, e é como se ele estivesse perguntando, por que estás abatida? Ó tua alma, né? E aí eu falei o que eu achava que estava trazendo angústia, por que eu queria começar aquele processo, e aí ele disse assim pra mim, primeiro atendimento, tá? Que foi o primeiro de único. De único, primeiro e último. Ele falou... Mas eu sinto que você tá arrependida. Aí eu peguei e falei, eu acho que eu tô arrependida. Aí ele falou, não, mas arrependimento é uma coisa que você deveria sentir. Aí eu falei, oi, peraí. Volta a página e me explica. Explique-se, por favor. Não, porque, veja, arrependimento, você fez o melhor que você podia dentro das escolhas que você tinha. Então, arrependimento é uma coisa que só gasta a sua energia. Quanto mais você gastar o seu tempo tentando... Aí eu peguei e falei pra ele, mas arrependimento é um valor inegociável pra mim. Arrependimento faz porque parte da se eu não me arrependo, eu vou viver de abismo em abismo. Ele, não. Eu sei que eu nunca voltei. E assim, a gente não tava falando de religião. Ou melhor, ele não tava falando, mas ele tava falando de uma visão de mundo que era totalmente conflitante. Aí eu ainda me lembro de ter saído daquele atendimento falando assim, eu vou ter que fazer essa terapia tendo que convencer esse profissional de que eu preciso de arrependimento. Não existe processo terapêutico nessa situação, pode esquecer. Não se dá ali, entendeu? E você me lembrou uma coisa interessante, porque assim, durante um processo, um período da minha vida, eu passei por terapia, fiz 5 anos de terapia. E eu tava com algumas questões de ansiedade e tudo mais, aquela coisa que a gente, né? Coisa básica. Básico, né? Infelizmente, o básico de todo dia. E aí, eu lembro que foi bem assim o meu processo. Eu tava sem dormir, tava angustiada, né? Eu tava sentindo já o meu corpo gritando, porque a gente às vezes demora, né, pra procurar. E eu falei assim, eu lembro que eu tava num carro um dia, eu falei, Espírito Santo, me traz uma psicóloga. Desse jeito eu fiz, Thalita, desse jeito. Espírito Santo, me traz uma psicóloga. Me ajuda, porque a gente não... Sei que eu chamei, eu tava com cartão de alguma indicação, liguei na clínica, fiquei com essa psicóloga 5 anos. 5 anos eu fiquei com ela. E eu trazia questões da igreja, questões do pastorado do meu pai, questões de liderança. Capítulo parte, filha de pastor. Filha de pastor. Assim, questões religiosas, né, conflitos que a gente tem. E eu conseguia trazer tudo ali. E foi maravilhoso ter aquele espaço para poder ser eu. Dentro das minhas crenças, dentro do que eu acreditava, com as ponderações, obviamente, as provocações que a psicologia implica ali para que você sofra, mas sem ferir quem eu sou. E sem ter que me explicar por que aquilo faz sentido para mim. Então, às vezes, graças a Deus, acontece de você encontrar profissionais e o trabalho que eu faço é esse. Então, assim, quem vem para minha sessão, a pessoa vai perceber que tem algumas questões ali, né? Os valores estão ali presentes e tanto a orientação da mentoria quanto o atendimento terapêutico, ele é voltado dentro disso, porque é quem eu sou. Apesar de ter um código de ética ou qualquer outra coisa, lá não está escrito, você tem que tirar a sua personalidade, quem você é para... Não, ela vai junto. E aí o cliente escolhe, né? Como você escolheu, não voltar mais. Pode ser que esse psicólogo para outras milhões de pessoas faça sentido. Tenha mas sido para bom. você, para o que você acredita, para sua visão de mundo. Entrou em choque, né? Se entrou em choque, não tem mais como.
né? Se entrou em choque, já não tem mais. E logo no começo terapêutico. eu falei, não, primeira sessão mas esquece. no começo... Não, é o que eu falo. A pessoa vem pra sessão... Segura a onda, né? Na primeira... A pessoa vem pra sessão... eu falo, né? Eu brinco, é pra dar match. Vamos ver se dá match? Vamos fazer a primeira sessão, vamos ver se dá match. Se deu match, vai continuar, porque tem gente que não dá match. Nesse caso, ele apertou demais e não deu match logo na primeira, mas também é melhor, né? Porque lá no meio, depois... Já me economizou, era lá na Paulista. Lá no meio pra dar match. Lá no meio da Paulista, pra não. Pegar metrô na época, né? Na época, pegar metrô e ônibus. Não, pelo amor de Deus, pra passar raiva. Muito tempo. Pri, eu gosto de ouvir história. E você já tem acompanhado tantas mulheres. Me conta uma história boa aí de uma resolução emocional que deu assim, forma para um negócio cheio de propósito. Eu tenho uma empreendedora que ela veio para mim, uma das primeiras clientes. E quando ela chegou, ela tinha insegurança em absolutamente tudo. Ela era insegura para participar de network. Ela era insegura para abrir uma câmera e gravar. Ela era insegura para falar nas relações. E ela tinha algumas questões familiares, obviamente, né? Que apareceram ali igual pipoca pra mim, né? Que a gente tem um jeito que já a pessoa fala, o olho já fala, já sei que eu já imagino onde é que é o problema. O meu marido não é terapeuta nem nada, né? Mas agora, pela convivência, sim, até, sim. Às vezes ele vê uma coisa e ele fala assim, amor, constelação pura. Meu marido fala assim, Priya, atende, eu vou passar o seu contato. Ele já entende também. Então, assim, quando ela veio, ela tinha todas essas questões de insegurança. Então, nós fomos trabalhando em sessões individuais. Nas sessões individuais, nós fomos trazendo a trajetória da vida dela. Você trabalha com qual abordagem? A minha abordagem é de Carl Rogers, tá? Positivista, essas coisas, né? Mais tranquilo. Então, assim, ela vem com essa questão de insegurança, alguns buracos emocionais familiares. Então, o que a gente foi fazendo? Foi estruturando essa identidade dela, que estava ali com algumas questões, mesmo até ausência materna, né? Que a gente sabe que é um grande dificultador. E essa mulher veio crescendo. Ela veio aprendendo a se posicionar. Acaba influenciando. Eu falo que a mulher nunca vem sozinha para atendimento, né? Sim. Sempre vem o filho, o marido, o papagaio, o cachorro. Tinha que custar mais caro. Não tem como. Nenhuma mulher que se atende, ela fala, só vim eu. Nunca. Nunca. Ela vem com todo mundo. Então, acabou influenciando no casamento, na maternidade, na relação com os filhos. Ela tá comigo até hoje, na mentoria já tem 2 anos. Ai, que lindo. Mas ela tá em outro processo. Mas, enfim, ela conseguiu direcionar o trabalho dela. Ela conseguiu encontrar um valor pro posicionamento dela. Então, assim, eu não trago muito não é o meu foco de fala, até por conta da psicologia, trazer o financeiro como resultado, como trazer um letreiro, né? Mas, obviamente, acontece. Então, assim, o posicionamento dela de valor no mercado triplicou. Porque nós fomos construindo qual era o trabalho dela. Então, o seu trabalho é esse? Então, vamos pensar assim, vamos pensar assado. Hoje ela tá no bairro de Guarulhos, mas ela tá trabalhando para mudar para o centro de Guarulhos. Quem conhece Guarulhos sabe que tem um lugar mais afastado, um lugar mais próximo do centro. Ela tá mudando para o centro de Guarulhos. Faz um trabalho exclusivo. Então, ela pega o seu trabalho e ela pega o seu corpo, porque ela é tatuadora. Mas ela tatua, não é tatuadora simples, né? Qualquer. Ela tatua desenhos exclusivos. Oh. Então, o desenho que você tem, só você tem. O desenho que outra pessoa tem, quer desenhar o cachorro, o papagaio, algum sentido. Ela não faz o desenho em si, ela faz um desenho em cima daquilo e ela te entrega. Então, essa pessoa, ela é uma das minhas referências. Além de outras, né? Por exemplo, hoje eu tenho algumas mulheres, Thalita, que elas vêm para minha mentoria, que elas já empreendem, mas elas querem dar um passo a mais. Elas querem se tornar palestrantes, elas querem se posicionar dentro do próprio trabalho, como liderança. Então, o que eu faço com elas? Eu auxilio nesse processo. Então, vamos montar uma palestra, vamos aprender algumas técnicas de comunicação, vamos aprender algumas questões relacionadas a como você vai comunicar com as pessoas na internet. Isso envolve questões emocionais. Muito. Porque você está fazendo como se fosse uma transição, apesar de você continuar na mesma
na mesma carreira. Eu acho assim impressionante que às vezes as pessoas esquecem, elas vão preparar toda a técnica e acham que a técnica é o que sustenta para você permanecer naquele trabalho, e não é. Se você não preparar o seu emocional e principalmente a sua identidade, a sua nova identidade, você não consegue sustentar. Você não mantém. E eu digo isso por experiência própria, porque quando eu vim pro empreender, eu lembro que eu pensava assim, gente, mas agora eu não preciso nem avisar que eu tô faltando, que eu vou faltar. Funcionária pública tinha que avisar tudo. Era mesmo gestora, 30 formulários. Mesmo gestora tinha que ser, não é assim, o pessoal pensa que é bagunçado, mas não é. Não é. Aí eu falava, gente, não preciso avisar que eu te juro. Não precisa avisar que eu vou faltar, não precisa avisar que não sei o quê. Então, eu também tive que fazer um trabalho da minha própria identidade. Qual é a psicóloga, a mentora que eu vou ser? Como é que eu vou me posicionar? E isso, às vezes, vem muito antes de qualquer outra coisa. Porque primeiro eu tenho que ter em mim aquilo que vai me sustentar, que é quem eu sou e o que eu quero me tornar. E aí você vai buscar as habilidades, as ferramentas, o que quer que seja para isso acontecer. Você falando de identidade, né? Eu comentei com você nos bastidores que a gente está entregando para a primeira turma uma formação de especialização em identidade, método propósito revelado. E aí, o que a gente trabalha, né, fundamentalmente? As implicações dos assuntos de identidade nas suas emoções, nas suas relações e nos seus comportamentos. Porque os assuntos de identidade não é apenas um assim, ó, eu sou filha de Deus. Tá bom. Se é filha de Deus, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O filho de Deus que a gente conhece, assim, que tem registrado, né? A vida dele era tipo assim, ó. Quando ele tava na tempestade, ele falava pro mar, o mar aquietava. Ele tava falando, juntava um pouquinho mais de gente, não tinha comida para todo mundo, multiplicava pão e peixe. Ele lidava tão bem com elogios quanto com críticas. Ele conseguia conviver com pessoas diferentes. Ele não tinha problemas de defender a sua visão, embora fosse distonante de todo mundo. Então, insegurança... Não morava ali. Não morava ali. E aí, você é filha de Deus da boca para fora ou na prática você é filha de Deus? E aí a gente vai perceber que as questões de identidade implicam nossas relações, nossas emoções e nossos comportamentos. Então, é muito mais profundo, Não, é muito mais profundo do que você pegar e falar assim, eu sou isso aqui. Porque quando eu falo assim da minha identidade, é um conjunto de fatores que me forma. Você disse bem, os meus comportamentos dizem sobre a minha identidade. Como eu me comporto? Eu cheguei aqui, por exemplo, tinha um pessoal ali conversando. Aí o rapaz, olha, você tem uma ideia, o rapaz, ele é marido de uma moça que me segue. Olha. E acho que ele me viu na internet, porque eu falei, onde que eu vi esse homem? Não lembrava. Mas ele falou, minha esposa te segue, tá, não sei o que. Aí falou o nome dela, realmente ela me segue, a gente se conhece. Mas qual é a identidade e a visão que ele tem sobre mim se eu chego, não cumprimento, não falo nada? Os comportamentos dizem sobre a minha identidade. As minhas emoções, como é que estão as minhas emoções? Sou uma pessoa depressiva? Sou uma pessoa altamente triste? Sou uma pessoa que não trago humor no meu dia? Não trago a empatia no meu dia? Isso diz... Precipitada. Pessoa precipitada. Isso fala muito da minha identidade. E as minhas relações. As relações... Gente, assim, as relações familiares. Vamos falar das relações familiares? Prato cheio. Como é que é? Você fala que você é, mas e aí? Como é que você é na sua casa? Qual o trato que você tem nos seus filhos, com o seu marido, com a sua sogra, né? Quais são os tratos que você tem? Isso também diz respeito a quem você é. E isso é a sua identidade. Eu posso dizer, eu sou uma boa pessoa. Mas como é que você trata as pessoas? Como é que você se comporta? Como é que você trata o seu emocional todo dia? Porque o seu emocional vai ser espelho para essas coisas. Se não, você vai só falar. Você sabe que quando me chamam para falar sobre empreendedorismo para mulheres cristãs, já aconteceu algumas vezes, né? E aí eu levo sempre uma reflexão sobre a viúva rica. Conhece a história da viúva rica? Sim. Porque eu falo assim, gente, o pessoal fala que ela era viúva pobre. Mas eu acho que tá errado essa percepção sobre a mulher. Primeiro, porque Deus manda o profeta ir para casa dela. Eu acho que Deus não ia mandar o profeta ir para casa de uma mulher
pobre, Se que não fosse tivesse, escassa. que não tivesse recursos. Então escassez, tinha algo sobre a identidade dessa É mulher isso mesmo. que não era evidente, mas estava lá. era presente, presente, né? era presente, é E isso aí, quando o profeta chega, ela vai dizer, eu só tenho um pouquinho. E ele vai mudar a perspectiva É dela isso. sobre o que ela tem, né? Então, tanto a viúva de Serepta, quanto a viúva do pouquinho de farinha e do e do azeite, são mulheres que não eram pobres. Sim. Elas eram, na verdade, ricas. Por quê? Porque souberam usar os seus recursos no momento oportuno. E o que torna alguém realmente rico não é o quanto que ele tem, que ele acha que tem concreto, Fisicamente, mas né? é o quanto ele pode produzir. E aí eu quero te dizer que, assim, um ponto importante você trouxe, né? Eu falo muito desse empreender, mas eu fujo da palavra empoderar. Porque, biblicamente, eu entendo que o papel dessa mulher empreendedora, apesar dela ser protagonista, dela ter recursos, e eu me remeto muito a isso, a mulher de Provérbios. Porque a mulher de Provérbios, ela era uma mulher ativa. Muito. Muito ativa. Muito empreendedora. Muito empreendedora. Ela cuidava da casa dela, ela acordava antes de todo mundo. Fazia negócios. Ela, Como que é? Ela negociava com outros povos. ela fazia ali um direcionamento de todas as coisas. Comprava. O marido era bem quisto por conta dela. O marido sentava nas rodas e era bem quisto. Então, ou seja, ela era uma mulher que, apesar de ter a força e as habilidades que nós temos para fazer 1059 coisas, tinha feminilidade. É lindo isso. É esse o ponto. Eu não acredito num empoderamento em que você vai crescer e vai igual um trator, passa por cima de todas as relações, de tudo que existe. É isso que eu quero. Não. Eu acredito que você... Por isso que eu falo que é propósito, que tem um lugar em Deus. Porque esse lugar em Deus é o lugar do descanso, o lugar de receber, o lugar da feminilidade. Então, como é que você é uma empreendedora, mas e a sua casa? E as suas coisas? Porque, às vezes, essa mulher não está empreendendo para viver um propósito. Ela está empreendendo porque ela não pode ou não consegue confiar no marido, na provisão que vem do marido. Ela está empreendendo porque ela veio de uma história de escassez e ela não quer reviver essa história de escassez. Então, quando o empreendedorismo é compensação, ele vai ser muito mais... Ele vai ser penoso. Ele vai ser pesado. Né? Ele vai exatamente isso. Muitas chegam com essa visão. Não, eu tenho que fazer porque eu não posso confiar. E aí é onde você falou que é entre os valores, né? No atendimento não tem como. Porque aí a gente acaba trabalhando essa questão. Que relação marido e mulher você tem? Como é que você está estabelecendo a sua casa? Porque o seu lugar não é só esse de você tomar a... Por que você toma a frente de tudo? Não, eu tenho que fazer porque ele não faz. Mas e se você deixar o espaço para que ele faça? E se você deixar ali algo para que ele se mobilize a fazer? Isso, eu gosto muito, eu li aquele livro Experiência do Lar. Sim, eu amo esse livro e esse livro me ensinou demais. Ele me ensina que o amor constrange. E é uma coisa assim que até mesmo antes de eu falar de empreendedorismo eu falava muito isso na internet. O amor constrange. Você quer realmente fazer ali, né? Pegar a pessoa, pegar o seu marido e moldá-lo, que a gente não quer, mas quer. Vai pelo amor. Vai pelo amor, vai pela entrega, né? Você vai ser uma empreendedora, mas traz para partilhar. É desafiador, a gente sabe que é desafiador. Né? Não vamos dizer que é tudo... Não, é desafiador. Mas é possível. Mas você vê o que como que é complexo. Como assim, a partir do empreendedorismo, a gente pode olhar para muitas facetas da vida. Eu conversei com uma mulher e ela dizia o seguinte, eu tô assim, avançando na minha vida profissional. Tô fazendo minha pós-graduação, eu acho que é mestrado, né? Enfim, alguma graduação, né? Além da habitual. E eu tô crescendo, e eu tô viajando, e o meu marido tá trabalhando como motorista de aplicativo. E aí ela disse assim, e bem que minha mãe falou, quando a gente casou, que isso e aquilo. E aí eu ouvi e disse pra ele, você ainda tá obedecendo o que sua mãe falou. Como assim? Você ainda tá obedecendo o fato de que, como minha mãe falou, eu vou casar com um homem menor.
Ao invés de você falar assim, peraí, o que diz o tamanho do meu marido ou o valor dele, não é a profissão dele. Não é a profissão dele. É o papel. Porque acho que a mulher... uma vez eu ouvi a Ana Paula Valadão falando isso, que era uma frase da Dev. Sim. Da autora de Experiência do Lar. Aí ela falou que um dia ela falou pra Dev, eu quero fazer tantas coisas, né? Então eu quero viajar, eu quero ministrar, eu quero cumprir a vontade de Deus pra minha vida, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ser uma boa esposa, eu quero fazer tantas coisas. E a Dev disse pra ela, você pode fazer tudo, só não ao mesmo tempo. E o que dá autorização pra mulher empreender é ela organizar as prioridades. Porque a mulher não pode empreender para subjugar o marido. Não. Ela não pode empreender negligenciando o seu papel em casa. Mas quando a gente olha para Provérbios 31, a gente percebe que a mulher pode tudo. Pode empreender, pode ser boa mãe, pode ser boa esposa. Pode ser habilidosa. Pode ser habilidosa, contanto que ela saiba organizar as suas prioridades. Só que aí vem o emocional, né, Pri? Se o meu interior tá desorganizado, eu não consigo organizar o meu exterior. E você sabe que você falou aí, é uma coisa muito presente, assim. Eu gosto de trazer alguns fragmentos da minha vida, né? E as pessoas que me seguem há mais tempo sabem que eu empreendo para poder servir a minha casa. Eu gosto de fazer a minha janta todo dia fresca. Eu gosto de acordar e tomar meu café da manhã e deixar... Você entendeu? E esse é o lugar... Priscila, mas você faz tudo, eu faço tudo, gente. Tem um evento sábado, palestra, isso é legal. Mas onde eu me encontro? Onde é o meu papel principal? Onde é que eu sou insubstituível? É dentro da minha casa. Ao lado do meu marido, servindo, acompanhando, assistindo, não deixando faltar nada. E eu acredito nisso. É isso que esse é um dos pilares da minha mentoria. Quando eu falo para elas, vamos montar uma agenda estratégica, é porque na agenda estratégica tem que ter tempo para os seus papéis. Senão tem aquelas que acabam substituindo tudo que não conseguem fazer, aí trabalha 50 horas por dia, não conseguem nunca ter uma agenda, não conseguem nunca fazer nada. Não, isso é muito comum, né? A mulher começar a empreender por conta de uma gestação. Então, segundo o Sebrae, teve uma época que eu trabalhava muito com mulheres empreendedoras, né? O momento, assim, chave para muitas mulheres é o nascimento do filho. Do primeiro filho, às vezes, por não ter podido estar com o primeiro filho, no segundo fala, não, agora eu vou empreender. E aí ela vai começar um negócio, só que ela não se organiza emocionalmente. Às vezes ela vai estar mais ausente para aquele filho do que se ela estivesse trabalhando fora. Porque se ela está trabalhando fora, ela sai de casa 8 horas da manhã, chega 8 horas da noite, mas ela chega em casa. E quando às vezes ela está empreendendo, o trabalho não acaba. Né? E ela tá tão, assim, frustrada por aquilo não tá dando certo, que ela não percebe. Ela não percebe que ela... Então, ela é engolida mesmo por aquele trabalho. É exatamente isso. E isso é emocional. É emocional. Por isso que a clareza emocional, ela é a primeira coisa que tem que surgir. Eu preciso ter as minhas emoções alinhadas. Preciso ter clareza de quem eu sou, o que eu faço, o que faz sentido. Tirando tudo isso da frente, aí sim eu consigo criar uma estratégia. Aí sim eu consigo saber quais são as relações que fazem sentido para mim, com quem de network eu vou me conectar ou não, o que eu vou propor, o que eu vou fazer. Mas se o seu emocional tá parecendo um emaranhado de coisa, você não cuida de você, você não cuida da sua casa, você não cuida do seu espiritual, você não cuida do seu corpo, você não cuida de nada. E aí eu vou provocar, hein? Vou falar num assunto espinhoso. Porque eu já fui muito também de frequentar networking, Sebrae. E esse ambiente foi muito importante para mim. Sim. Né? Porque era ali também que eu vendia um monte de processo. No network você consegue... Mas o que eu via? Eu via algumas mulheres que, para se validar como empreendedora, já que elas não tinham resultado financeiro, elas estavam no networking. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada dia da semana no network com um terninho diferente. Não é? Exatamente. E fazendo as stories do network. E eu pensava, mas como pagar a conta, meu bem? E aí eu via também que também no networking tem, às vezes, né? E não é o networking que determina isso. É muito uma dinâmica emocional da pessoa. Um ambiente nocivo de comparação. Então, no networking, não sei se você percebe isso, Pri. Eu percebia isso nos que eu frequentava. Tinha a abelha rainha, que era aquela mulher que tinha resultado. E aí, todas as operárias em torno dela.
Mas, na verdade, as operárias não estavam ali para servi-la, estavam ali para tentar sugar um pouquinho do que ela tinha, ver se sobrava alguma coisa. Qualquer coisa, tem que estar junto. Qualquer coisa, qualquer migalha que cair. Junto. E tinha uma relação, às vezes, não sempre, mas eu tô falando de algumas coisas que eu vi. De inveja, de comparação, de desvalor, sabe? E às vezes culminava naquela história de fulana passou a perna em mim. Sim. Isso é muito comum. Isso, infelizmente, é comum em network. Porque existe o fator humano, né? O fator humano, ele vem com força. Então, assim, a pessoa tem segurança emocional. Isso você falou da mulher aí, né? Que a minha vida tá indo, mas a vida pessoal não flui. Então, o que eu faço? Eu crio um escudo. E esse escudo, muitas vezes, é a minha vida profissional. Então, eu tenho que estar impecável no network, eu tenho que estar todo dia, eu tenho que ter o contato de todo mundo. Todo mundo tem que saber quem eu sou e que eu tô ligada a você. Vamos supor, né? Vamos pensar assim, você é a rainha mãe e eu tô ligada a você. Estamos juntas. Mas isso tá fazendo parte da sustentação profissional, porque as outras áreas, se eu for olhar, financeira, família, relacionamento, não tem. Isso é muito comum. E isso, de novo, em algum momento essa mulher vai espanar. Algum momento ela vai espanar, porque não fica. Não tem como você manter uma área da sua vida em pé e as outras áreas você não olhar. Eu já tive empreendedoras que falaram pra mim, Pri, vamos falar do empreender, porque se você for falar da minha vida pessoal, eu falo, mas é da pessoa que a gente vai falar. Porque o empreender é a última etapa. Eu falo para mulheres empreendedoras, mas a minha conversa de empreendedorismo, estratégia ou de direcionar é a última etapa. Ali é a pessoa. Como é que tá a sua relação com a família? Como é que tá o seu autocuidado? Como é que tá essas questões? E aí, por que da comparação? Porque eu não tenho nada, Thalita. Quando eu não tenho a minha identidade, quando eu não tenho o meu emocional fortalecido, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então eu tenho que me agarrar. Então eu tenho que estar todo o tempo. Então as pessoas têm que lembrar de mim. Por que é necessário que as pessoas lembrem? Porque a gente se segue há tanto tempo, né? Falei, mas eu não fui lá falar, Thalita, te sigo, te achei, mulher. Tipo assim, por quê? Por que eu não tive essa necessidade de me fazer ser lembrada por você? Porque eu sei quem eu sou. Sim. Existe uma segurança emocional. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu construí, eu sei o que eu venho fazendo. E é isso que sustenta o meu crescimento. Agora, se eu não tenho nada, você tem que lembrar de mim. Você tem que saber quem eu sou. Então eu tenho que estar todo dia, então eu tenho que estar toda hora com uma roupa. Então eu tenho que estar perto de você, porque você é a top 10. Então, aí eu vivo uma vida enlouquecedora. Um disparo de ansiedade enlouquecedor, porque eu tenho que fazer tudo, mas eu não estou fazendo absolutamente nada. E aí os filhos e o marido sofrem. Quem é casada, né? Eu me lembro, Pri, que quando eu tava numa fase assim, né, de fazer muito network e de estar ausente em casa para, por exemplo, formações, capacitações, enfim, eu tinha um combinado comigo mesma. Isso é coisa, estratégia pessoal. Eu pensava assim, ó, eu vou honrar a minha ausência trazendo resultado. Então, eu pensava assim, se eu vou no networking, pelo menos um processo eu tenho que vender. É isso mesmo. Porque a minha casa tá sofrendo a minha ausência. Então, eu tenho que voltar com resultado. E não porque eu sou provedora da minha casa. Não é isso. Não. Meu marido é o provedor da minha casa. Mas acontece que a minha ausência custa. Quando eu tô fora, por exemplo, é uma logística pra... tudo. Tem que deixar tudo organizado. E aí, como que eu honro a minha ausência? Simplesmente falando, vou em mais um network, vou comprar mais uma bolsa, preciso de um celular novo, eu quero mais roupas. Não é assim que eu honro a minha ausência. É dizendo assim, ó, agora a gente tem mais recursos para viver a nossa vida em família, realizar os nossos sonhos, porque eu também trago para minha casa. E é exatamente esse lugar, acho que por conta de tudo, né? É esse lugar que eu também me direciono, né? Então, assim, eu tô aqui com você, e aí hoje de manhã eu tive uma atividade, mas sei que eu volto para casa, para servir a minha casa. Sábado eu tenho um evento para mulheres, vou juntar mulheres empreendedoras, mas eu sei que no domingo, segunda e terça, porque se eu empreendo e se eu posso organizar a minha agenda, por que na minha agenda não pode caber o principal, que é a minha família? Sim. A minha agenda não está a serviço só do empreender. A minha agenda está a serviço do que é importante para mim. E aí a gente pergunta para a mulher que está assistindo, o que é importante para você? Se não está a sua família, se não está você, se não está seu devocional, se não está...
então as suas prioridades estão invertidas. Porque na sua agenda cabe sim um devocional de qualidade, cabe sim um momento de sentar no sofá assistir um filme com a sua família, cabe sim você preparar uma boa refeição, cabe se você organizar e se aquilo for importante para você. Se não for, aí o problema não é empreender, né? Aí o problema é você. É muita coisa. É o que você entende. Bom, que bom. Então, ó, você que é uma mulher empreendedora, que quer olhar para essas questões emocionais com profundidade, Pri, deixa as suas redes sociais para que elas possam te acompanhar. Bom, meu Instagram é Priscila Cristina Psi. Priscila Cristina Psi, sem acento, sem nada. Lá no meu Instagram você vai encontrar link para todas as outras plataformas e você também vai encontrar eu lá muito, todo dia, conversando, falando, né, nos stories, nos vídeos. Eu vou fazer questão de acolher você lá e te ajudar. Se você é uma terapeuta cristã que está querendo realmente, né, se posicionar como uma empreendedora, vai ser um prazer. E é isso, assim, eu estou aqui para servi-las. Muito bom. Então, acompanhe a Pri. Aqui na descrição desse vídeo eu também deixei as redes sociais dela. E continue acompanhando Terapia Café Podcast. Conta para mim se você gostou do cafezinho de hoje e se você vai voltar semana que vem. Porque semana que vem tem mais um episódio com outra terapeuta cristã que vai deixar você pensando, né? Vai alugar uns triplex aí na sua cabeça, mas também vai trazer muitos recursos para você saber como seguir com a sua carreira, com a sua vida, com o seu propósito. Até semana que vem, lindonas. Tchau, tchau.